Fala pessoal, Biologia no Papel, hoje para a gente falar sobre briófitas, primeiro grupo de plantas que nós estudamos, representados aí principalmente por musgos e hepáticas. Vamos lá, quando a gente fala de briófitas, elas têm algumas características que são muito importantes. Eu vou fazer aqui um musgozinho, só para a gente lembrar. As briófitas têm como principal característica o fato delas não terem vasos condutores. Elas não têm nem xilema, nem floema. Logo, o transporte é célula a célula. Isso faz com que elas se mantenham pequenininhas. Mas além da baixa estatura, do pequeno tamanho, por não terem vasos condutores, elas não têm folhas, não têm raízes e não têm caule. O que nós vamos encontrar nessas plantas são filóides no lugar das folhas, rizóides no lugar das raízes e um cauloide no lugar de um caule. Oide parecido com. Então, são estruturas parecidas com folha, raiz e caule. Beleza? Bom, outra característica importante das briófitas. As briófitas são restritas a ambientes úmidos. A gente costuma brincar que as briófitas são os anfíbios do reino vegetal. Isso porque elas são muito restritas a ambientes úmidos. Uma das principais razões dessa restrição é o fato dos gametas masculinos, chamados de anterozoides, terem flagelo. Bom, se tem flagelo, precisa nadar. Se precisa nadar, precisa de água, então precisa estar num ambiente úmido, né? Precisa ter chuva ali para favorecer o movimento dos anterozoides. Esta é a principal razão das briófitas estarem limitadas ao ambiente terrestre úmido. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do ciclo reprodutivo das briófitas. Vou representar aqui essas briófitas como... começando aqui com uma briófita, começando aqui com um gametófito masculino. As briófitas, elas têm um gametófito masculino, um gametófito feminino. Então vamos começar com o gametófito masculino. Lá no ápice do gametófito masculino tem uma estrutura produtora de gametas, um gametângio masculino chamado de anterídeo. Então essa estrutura aqui é uma estrutura produtora de gametas. Então é um anterídeo, é o gametângio masculino. O que ele vai fazer? Ele vai produzir anterozoides, os mesmos anterozoides que eu acabei de falar. Tem flagelos, precisam de água para nadar, ok? Então no ápice do gametófito masculino, a gente vai encontrar o anterídeo, beleza? Então essa é a parte masculina. Como eu disse para vocês, né, os anterozoides são produzidos aqui. Como eu disse para vocês, tem gametófito feminino. Olha só, nas briófitas, o gametófito é a fase dominante, ok? É a fase mais duradoura. Então tem a parte masculina, tem a parte feminina. Vamos colocar aqui de rosa, homenagem à diva Damares. Vamos colocar aqui um gametófito feminino. Vou botar aqui em rosa para reforçar o estereótipo. Beleza? Só uma brincadeira. Lá no ápice do gametófito feminino, a gente vai encontrar um gametângio feminino. O gametângio feminino é uma estrutura produtora de gameta feminino. Neste caso, nós vamos chamar de arquegônio.
Então aqui vai estar a estrutura feminina que nós chamamos de arquegônio. O arquegônio produz o gameta feminino chamado de oosfera. A oosfera é o gameta feminino, beleza? Tanto a oosfera quanto o anterozoide são N, são haploides, ok? Porque eles são produzidos por gametófitos, fitoplanta. Então é a planta que produz gameta. Então, o gametófito masculino produz anterozoide, o feminino produz a oosfera. O anterozoide ele precisa ser carregado pela chuva até a oosfera, ok? Ele precisa nadar até ela. Porque assim que ele chega na oosfera, ocorre ali a fecundação e a formação de um zigoto. O zigoto já é diploide e é o zigoto que vai se desenvolver no embrião. Então vou representar aqui já pulei a etapa do zigoto, vou considerar aqui um embrião que está crescendo ali sobre o arquegônio, ok? Então o embrião 2N cresce sobre o arquegônio, inclusive nutrido por ele, ok? O gametófito feminino acaba nutrindo esse embrião que está crescendo e que vai se desenvolver na outra geração da planta, chamada de esporófito. Então o esporófito é aclorofilado, não faz fotossíntese e para não passar fome, o arquegônio, através de uma estrutura chamada placenta, o nutre, ok? Então o esporófito cresce sobre o gametófito feminino. Inclusive é uma forma de você identificar o gametófito feminino, é aquele que tem em cima dele, em determinada época, um esporófito, ok? Vou colocar aqui o esporófito, a gente não vai aqui detalhar o esporófito, as partes do esporófito, vou apenas representá-lo aqui de maneira mais geral, em cima do gametófito feminino. Então esse aqui é o esporófito, que é a fase diploide da planta, é a fase menos duradoura no caso das briófitas. O esporófito tem ali uma cápsula que vai produzir estruturas que nós chamamos de esporos. O esporófito fitoplanta. Então é a planta que produz esporos. Os esporos são estruturas celulares haploides. Bom, se o esporófito 2N está produzindo esporo N, né, que são essas bolinhas que eu representei aqui e que estão sendo lançadas ao vento, então a divisão celular que foi feita aqui foi a meiose. Então aqui é uma meiose espórica, ok? É uma meiose que tem como objetivo produzir esporos, ok? Lembrem-se que a meiose é reducional, por isso que o esporo é N. O esporo cai no ambiente e vai formar uma estrutura que lembra ali uma raiz, que em vários pontos dessa estrutura vai ali formar novos gametófitos. Então, em cada ponto ali dessa estrutura forma um novo gametófito. Beleza? Essa estrutura aqui que surgiu da germinação do esporo é chamada de protonema. Beleza? Tranquilos?